Beleza. E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel. Eu sou o Tyrion, Maurício. Quer apresentar? Tudo bem, me chamo Wesley. Seguinte. Isso aqui eu fiz de propósito, tá? Eu queria ver quem ia ter o tempo de reação. Deixa eu te avisar que você já gravou um podcast com a gente, você não é mais convidado. Eu acho que eu não sei o que aconteceu com a produção, eles gostaram de mim, né? Quiseram me chamar de novo. Eu acho que é um equívoco, cara, mas eu vou fazer meu papel aqui, né? Eu tô fazendo somente o básico. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Não sei se houve um equívoco, mas nós estamos aqui. O equívoco, na realidade, é a gente querer dar pitaco de alguma coisa, né? Esse talvez seja o maior equívoco que existe aqui nesse momento. A gente querer dar pitaco de alguma coisa. Mas enfim, uma das coisas que eu mais gosto é poder justamente conversar sobre as possibilidades. Agora há pouco a gente estava identificando aqui, né, uma possível adivinhação, um mover dos astros, uma questão assim realmente aprofundada, né? Eu acho que assim, o nível de adivinhação tem que ser o mesmo nível de especulação. Porque assim, mas é esse aqui, não. Você tem que definir um ponto. Porque especulam muita coisa durante o Oscar. E também de outras premiações. Sim, a adivinhação tem que ser certeira. Vá! Chegar ali, ó. Tu apitar, é este. E tu bancar a tua ideia. Porque ou é 8 ou 80. 8. Você errou. 80. Bate no peito e diz, eu cravei. E eu sou sempre a favor do 44. Dito isto, o Wesley nesse caso é a favor do 33, mas não vamos entrar nesse mérito. Por favor. Não vamos entrar nesse mérito. Eu quero já adiantar, inclusive, e antes de mais nada já direcionar para a galera que está escutando, que nós vamos sim dar o nosso pitaco com relação a determinadas categorias do Oscar, né, ou dos Oscars, como preferirem, que são várias estatuetas, né? Porque a gente tem nossas opiniões, temos nossas ideias, assim, eu imagino que cada um tenha também as suas argumentações de quais filmes podem ser premiados, né, à medida que nós vamos avançando nas categorias. Também aproveito para dizer duas coisas. Primeiramente, esse podcast ele vai ter várias facetas, né? Porque outras pessoas também vão acabar gravando com a gente, a Ritinha, a Buna, que não estão aqui, diga-se de passagem, mas que com certeza vão chegar e vão falar, vão falar mais, né? Já tivemos o nosso primeiro podcast do ano justamente sendo com o Globo de Ouro da Fernanda Torres, já tivemos também nossa segunda gravação também já explicando a questão das regras. Se você não escutou, vai lá no nosso podcast para entender as regras do Oscar, saber como é que está sendo essa organização toda, que inclusive eu não sei se muda todo ano, não sei se tem todos os trâmites, mas até então nós já explicamos como é que está sendo como está sendo realmente as regras para esta edição do Oscar. E aqui estamos para... De fato, eu quero deixar também um segundo aviso para vocês, galera. Vocês aí, Esdras e Maurício. É o seguinte, podemos falar, podemos argumentar. A gente não tem tempo aqui não. Brincadeiras à parte, a gente não precisa também se prender de querer dar uma segurada na hora de falar. Não, pode falar mesmo. Dito isto, alguém quer fazer algum comentário antes de iniciarmos aqui essa roda de conversa? Podemos dizer assim? Eu não tenho nada a dizer. Podemos começar, eu acho. Eu também, eu acho que não tem assim nenhum preâmbulo para nós podemos... Acho que pode ir direto, Daniel. Perfeito. O responsável por encher linguiça aqui sou eu, né? Então, né?
Dito isto, Maurício, por favor, nossa primeira categoria para nós iniciarmos essa conversa. Vamos lá. Olha, por mais que eu seja para fazer de acordo com a lista do Oscar, né? Eu vou começar bora começar um pouquinho diferente, indo para as menos, para as mais técnicas, e a gente vai depois para de performance, porque acho que fica mais interessante. Que aí a gente foca primeiro no âmbito mais técnico, de cenário, essas coisas, depois a gente vai para realmente performance de ator, que acho que a gente vai falar muito mais. Primeiro, Tá certo. o primeiro que eu quero saber, assim, de palpite, assim, melhores efeitos visuais. Os efeitos visuais. Quem são os indicados? Tem Alien Romulus, Batman, a história de Robbie Williams, Duna, parte 2, Planeta dos Macacos, O Reinado e Wicked. E aí, meus caros, quem é que vence essa paradinha? Melhores efeitos visuais. Eu queria aproveitar só para fazer uma pergunta e me tirar essa dúvida, né? Efeitos visuais. Efeitos visuais tem uma certa diferença com a outra categoria. Como é o nome, meu Deus? Esqueci. Efeitos Oi? práticos? Isso. Efeitos práticos. Não, essa de Isso. efeitos práticos, ela foi unida a uma outra categoria, se não me falha a memória, que é relacionada a design de produção. Então ele ficou efeitos visuais agora se refere a qualquer tipo de efeito utilizado, seja prático ou seja visual. Entendeu? Basicamente Design de produção. do CGI a, sei lá, uma explosão assim, né? Sim, Algo do tipo. sim. Tanto Beleza, que vou dar um exemplo aqui, né, a maioria deles aqui, com esse Alien, basicamente, essas de efeitos práticos ficou em design de produção, essa questão mais técnica que é relacionada a design de produção, produtos mesmo. Uhum. E efeitos visuais é CGI mesmo, CGI utilizado na tela, mas inclui também alguns efeitos práticos. Certo. Efeitos práticos utilizados com CGI, vamos dizer assim. Eu quero dar a palavra para o Esdras. Qual a sua opinião, meu querido? O que você tem a dizer? Cara, eu acho que essa informação do nosso querido Maurício, ela é muito importante, porque a gente pensa... Porque, tipo, vamos lá. Vamos colocar aqui na mesa, né? Os nossos queridos filmes. A gente pode colocar 3, assim, favoritos a ganhar esse prêmio, que é o Alien, né? Uhum. O Duna, mas o Planeta dos Macacos também. Que a gente tá avaliando o CGI, e eu não sei se vocês já viram, né, a reportagem, como é feito o macaco, né? Eles fizeram, né, toda a estética do César e dos outros, né, ao redor. É muito complexo, cara, e é muito detalhista. Isso é. Entendeu? Dito isso, é Duna. Pode dizer que ele falou e jogou no Duna logo. É isso. Cara, eu vou aproveitar essa fala do Esdras. Isso é real, tá? Isso é muito real. É muito complexo. É muito complexo. E apesar de toda uma gama de situações ligadas de fato a essa questão do CGI em Alien, particularmente eu não acredito que se fosse fazer se fosse elencar, né, Alien estaria em terceiro lugar nessa categoria. Pra mim, eu fico com uma certa dificuldade de dizer quem pode levar, porque particularmente essa complexidade, essa dificuldade e essa realidade da criação dos macacos em Planeta dos Macacos deixa o filme com muitas possibilidades de levar essa estatueta. E uma das coisas que eu conversei, inclusive com o Manu, Planeta dos Macacos, eu tive a oportunidade de assistir no cinema. Planeta dos Macacos, ele é, pra mim, uma das poucas franquias que você vai continuar assistindo e ela envelheceu muito bem. Muito bem. Particularmente, eu não tenho a reclamar de nenhum dos filmes. São filmes muito bacanas de se assistir, de maratonar, de você chamar a família pra assistir mesmo. Acredito que, como eu falei, se eu tivesse que
dizer quem vai ganhar, se eu for projetar, da minha opinião, né, quem vai ganhar, eu daria a estatueta para Planeta dos Macacos. Porém, se eu tiver que falar de torcida, aí não vai ter jeito, porque a questão do CGI, a questão da beleza, a questão da... Nossa, gente, eu não tenho nem por que ficar falando muito. Pra mim, Duna é a minha torcida dessa categoria. Tô com Wesley, né? Não, são 3 nessa também. Porque eu concordo. Só que o que eu acho muita sacanagem, não sei se vocês vão entender o meu raciocínio, tem 3 filmes onde tem macacos presentes, não é? Tipo assim, você tem Wicked, onde tem os macacos. Tá? A gente tem Better Man, que o próprio Robin Williams é transformado em um macaco. E temos o Planeta dos Macacos. Só que assim, o Planeta dos Macacos vai longe porque não é só macacos. A gente tem orangotango, a gente tem outros tipos de primatas, né? Então, tipo assim, não é restrito a um único tipo de primata, então a gente vê uma diversidade. Só que eu tenho que concordar de que Duna 2, assim como Duna parte 2, igual como Duna parte 1, que já foi incrível da outra vez, é perfeito. Tipo, não tem muito do que você dizer que não ganha. Alien Romulus foi até bom, mas faltou. Então, realmente, fica em cima entre Planeta dos Macacos e Duna, mas vou pra Duna 2 também. Duna é parte 2. Cara, é isso. Assim, Fala, pode falar. Eu ia comentar sobre o Planeta dos Macacos, porque tu falou uma coisa interessante, né? Eu acho que o legal de analisar essas categorias inferiores, né? Que a gente vê uns filmes que às vezes a gente fica assim, caraca, lançou isso aqui. Por exemplo, eu sabia que tinha lançado o Planeta dos Macacos, né? E quando eu fui ver, tipo, a parte estética do filme, eu fiquei, caraca, os caras conseguiram manter o nível. Porque, tipo, beleza, eles começam com aquele filme, aquele primeiro filme, acho que foi em 2014 que lançaram o primeiro filme. Sim. 2014, cara, aquele filme tu já via, tipo assim, rapaz, depois de Avatar, pegar numa evolução de CGI, assim, pra seres, né, pra vários outros animais, Assim, exatamente. Tu não espera. E eles conseguem manter o Planeta dos Macacos, todos os filmes que tiveram depois desse 2014, conseguiram manter um nível muito bom. Então eu acho também, isso também pesa, eu acho, que no Oscar, né? Essa constância de um bom CGI, um CGI bem feito, né? O problema que eu acho que o que pesa, por exemplo, que talvez ele não ganharia, seria o fato de que Duna conseguiu, sei lá, cara, trazer não a inovação, mas tipo, o melhor do que pode ser feito. Sim. Realmente. Concordo. Eu ia comentar que justamente que o que o Villeneuve ele consegue trazer em Duna é difícil de ver em muitos filmes. E eu corro o risco de dizer, particularmente, galera que me conhece ainda mais aqui no canal, né? Pô, eu corro o risco de dizer que se tivesse concorrendo Duna e algum filme de Star Wars, eu ia entregar pra Duna do mesmo jeito, porque é surreal, cara. É surreal que é surreal a realidade de Duna, né? No filme, na parte 1, na parte 2, e particularmente como leitor de Duna também, é uma produção que, apesar de algumas variações, apesar de algumas poucas mudanças, cara, é uma adaptação muito fiel. Muito fiel. Então, eu concordo com o Wesley nesse ponto. É por isso que eu acho que tanto Planeta dos Macacos quanto Duna, eles são muito... eles têm um peso enorme nessa categoria. Eu não daria, por exemplo, a estatueta para
Alien, porque eu acho que Alien pode ganhar em uma outra categoria. Especificamente, que daqui a pouco talvez a gente chegue lá. Mas, nesse caso, não tem jeito. Duna é o favorito, sem dúvida. Ok, e ficou evidente aqui, né? Nessa especulação unânime. Podemos prosseguir, galera? Acho que sim. Beleza, Tá, Maurício? Vamos para a segunda, agora mais técnica ainda. Vamos falar de melhor montagem, melhor parte de edição da imagem. Edição de imagem, que os nossos indicados são Conclave, Emília Pérez, Anora, Wicked e O Brutalista. Melhor montagem, né? Só lembrar, né? Pra galera que não tá entendendo, é melhor edição da imagem, edição do filme mesmo, né? A questão de, vamos dizer assim, junto com melhor fotografia, são as categorias que andam basicamente juntas. Né? É aquilo que o editor vai fazer para limpar a imagem ou ajustar a imagem para que ela fique exatamente como o pessoal de fotografia quer. Né? Manter a estrutura de fotografia bem atrelado. E aí, meus caras? Seria o jogo de câmeras, né, Maurício? Isso. Tem um resumo básico, assim. A edição de fotografia é o que vem antes e a edição de imagem é o que vem depois. Exatamente. É a edição. Não é edição, não entendam, pessoal, edição. Pessoal que tá ouvindo a gente, não entenda edição como a gente faz edição de vídeo mesmo normal, de retocar isso aqui, não. É fazer com que. Não é só isso. É fazer com que o filme, né, a montagem da fotografia, da estrutura do filme seja coeso. Tipo, a câmera, escolher as imagens certas, escolher as posições certas, cortar, picotar, ou seja, fazer com que o filme seja totalmente coeso. Exatamente. Perfeito. E deixa eu começar, dito tudo que eu falei aqui, a minha... Desculpa. A minha... Tá, deixa eu logo falar aqui. A minha aposta é em 2, tá? Em 2. Eu fiquei na dúvida. Porque assim, eu já corto a Emília Pérez. Não tem nem... Não vale a pena. A Nora me chamou muita atenção, mas eu não colocaria ele como melhor edição, porque por mais que o filme é bom pra caramba, mas a edição peca um pouquinho, que não é muito, mas é algo que atrapalha em certas cenas, certos jogos de câmeras, não me incomoda um pouquinho. Wicked não tem como. É muita dança. A câmera, sei lá, a câmera parece que não sabe nem pra onde está indo. A câmera dança. E assim, o meu olhar sempre ficou entre Conclave e o Brutalista. Mas, infelizmente, nossos bispos não vão levar. Eu acho que vai para o Brutalista. O Brutalista tem um jogo de câmera, tem uma escolha de posição, plongé, contra-plongé, escolhas de posição de câmera que, cara, tu fica perplexo. Tipo, a cena, por exemplo, as cenas do Adrien Brody sozinho, solo, cara, são e o cenário assim não é escuro, ele é realmente tenso, tu fica incomodado com o que tá acontecendo em cena, porque a edição ajuda. Não é só um jogo de câmera, mas também a questão de iluminação que tá acompanhando esse cenário que ajuda a compor. Então, a edição toda. Te deixa muito tenso. E o filme, ele é de drama, ele não é um filme de... É isso que é engraçado, o filme é de drama, não é de suspense. Mas tu fica tenso, como se estivesse num filme de suspense. Então, pra mim, vai pra O Brutalista. Melhor montagem. E aí? Cara, a gente já vai começar a briga? Eu já posso pegar Ele lançou um argumento, Então toma outro argumento aqui. Eu voto nos nossos queridos bispos. Por quê? Cara, quando tu assiste o Conclave,
E isso, pra quem você que está escutando, eu sei que você pulou a parte que eu falei de conclave. Você volte no podcast, você escuta, porque eu vou repetir a mesma coisa agora. A jogada de câmera e o tempo passado do filme, ele é muito por conta justamente disso, né? Justamente dessa categoria do Oscar. Porque tem um momento da votação, porque acontece uma situação ali envolvendo um bispo, né? A briga dos bispos, e foca em um. Tu fica tenso. E só gira em torno de 4 bispos. Tipo, fica. Quando eles são votados, né? Votem, coloca a câmera. Votem em outro. E tem uma cena que a câmera ela vai afastando desse bispo. Meu amigo! É muito louco. Porque tu sabe que, primeiro, nenhum bispo se mata. Não tem ali nada, tipo assim, não tem um terror, não tem nada. Mas eu acho que a tensão feita por essa câmera, justamente essa edição, quando você tem mais, acho que de 5 atores principais, entre aspas, assim, dividindo uma coisa importante do filme, uma cena importante, uma boa edição consegue gerar essa coesão, né? E isso não é isso, tipo assim, eu tô falando de uma cena, tu fala assim, aconteceu só uma vez no filme. Não, acontece toda hora. Então, cara, o Conclave, eu acho que ele é candidatíssimo a primeiro lugar a levar a estatueta de ouro do Oscar nesse quesito, né? E você, meu amigo Daniel? Cara, meus queridos, eu obviamente, né, a galera que tá escutando, eu obviamente pedi pra que o Wesley falasse primeiro, porque eu sabia qual era a opinião dele. Eu já vinha falando sobre algumas coisas ligadas a isso, principalmente falando de Conclave. Devo concordar com basicamente tudo que o Wesley falou, mas também devo concordar com basicamente tudo que o Maurício falou. Então nós temos aqui de fato mais 2 filmes que vão estar concorrendo, vão estar de fato como candidatos fortes nessa categoria. Mas eu quero destacar um ponto aqui que é justamente o que faz com que a minha conclusão ela precise concordar especificamente com o Maurício. Por quê? Porque já que é a categoria de edição, o que para nós pode ser considerado uma pós-produção, eu preciso concordar com o Maurício, né? Assim, Edris, eu acredito que você vai entender meu ponto aqui. Vou lançar meu argumento aqui nesse caso. O Brutalista, ele tem uma capacidade de fato, tem toda essa imersão que o Maurício falou, que te prende, que te deixa numa sensação relativamente estranha para o tipo de filme que você está vendo. E Conclave faz a mesma coisa. Porém, o que mais me chamou a atenção em Conclave é a capacidade de organizar o espaço, organizar o ambiente de uma forma muito bem ajustada com a fotografia. E é por isso que, para mim, Conclave não leva essa categoria, quem leva é o Brutalista. Porque o Brutalista consegue trazer elementos de edição relativamente diferentes e que, até certo ponto, se destacam mais do que Conclave. Ele já foi que a gente vai entrar no momento de briga, né? Parece que a gente entrou num momento de briga. Eu queria muito que tivesse mais gente aqui falando, mas foi interessante que só tem 3 e aí a gente entrou em 1 a 1 para outros empatar. Isso é muito bom, Não, aí assim, aproveitando aqui. Eu concordo com o que o Wesley falou sobre a questão de Conclave. Eu concordo, a cena que ele relatou é realmente perfeita, é sublime. Mas é justamente esse o ponto em relação à edição e diferencia fotografia. Essa é uma cena que encaixaria perfeitamente no candidato à fotografia.
Porque assim, ela é estática, ela é maravilhosa, ela diz muita coisa. Mas ela em movimento, você fica, tipo assim, você fica incomodado com certas coisas quando acontece o movimento. Movimentação de câmeras. Exemplo, a cena da discussão, quando eu não quero dar spoiler, mas quando uma certa personagem fala no meio do conclave, né, em que um dos eu vou me corrigir aqui, não é bispo, é cardeal, um dos cardeais No meio fala, do jantar, no primeiro conclave. pois é, Do jantar. exatamente, ela fala total, um dos aquela cena ali, o jogo de câmera dele é perfeito, cara, a troca dos cardeais não falando inglês já me deixa feliz, sabe? Tipo assim, você vê um cardeal falando em italiano e não tem legenda. Ou seja, você que se vire estruturalmente. E a forma como a câmera acompanha essa cena em questão, até mesmo ele falando italiano, engrandece ele, que nem é tão... Tipo assim, ele é um coadjuvante, mas ele tem grande foco em tela. E a montagem ajuda. Mas não é sempre. Tem cenas que a montagem não ajuda. Infelizmente. Tem cenas, mas são poucas. Então, eu acho que nessa questão, acaba que o Brutalista leva porque elas são coesas no final das contas. A estrutura narrativa de Conclave capenga em alguns pontos que não acontece no Brutalista por conta do jogo de câmeras. Pô, tu tava indo muito bem. Só essa última frase que quebrou aí, cara. Não, tipo, a estrutura narrativa ela é perfeita, né? Mas o Brutalista ele se destaca pra mim, né? Ele se destacou justamente por esse ponto de fato ser mais diferente na sua forma de captar, seja na fotografia, seja na edição. Mas eu também concordo contigo, Ashley. Mas o que tu achou desse ponto aí, Ashley? Antes da gente passar para a próxima categoria. Quero te ouvir. Do ponto do conclave ou do brutalista? Não, do conclave. Esse retorno aí. Da cena, né? Cara, eu vou te falar, eu não tenho tantos comentários assim, só digo que eu concordo. Eu concordo. Dito isto, Maurício, por favor, próxima categoria. Bom, seguindo, né, e aproveitando o embalo, né, que a gente está falando de edição, por que não falar da fotografia, né? A gente acabou de falar de edição, a gente falou de fotografia, vamos para ela, né? E isso que é engraçado, Conclave não está em melhor fotografia. Quem são os indicados? O Brutalista, Emília Pérez, Duna Parte 2, Nosferatu e Maria Callas. E assim, eu particularmente, dessa vez, por mais que eu falei bem de O Brutalista anteriormente, pode levar, mas eu acho que melhor fotografia deve levar Duna Parte 2, por conta das questões relacionadas aos efeitos visuais. Pelo menos é a meu ver, que a fotografia ajuda muito a engrandecer cenas onde tem os efeitos visuais ajudam a engrandecer a fotografia de cena, né, das cenas, detalhes, os planos, detalhes e algumas fotos, e algumas imagens, cenários, que eu creio que acabe fazendo com que ela se destaque um pouco mais. É porque assim, eu não vejo Nosferatu, sendo sincero, não vejo Nosferatu tendo destaque aqui. Maria Callas é um filme mais documentário, mas Angelina Jolie some quando o quesito é fotografia. E Emília Pérez a gente não vai nem comentar, né? Vamos deixar isso daí de lado. Não falamos do Bruno. Eu só queria saber, assim, Esdras, só pra tirar uma dúvida, vai ter discussão aqui?
Vamos poupar tempo dos nossos ouvintes? Pois é, vamos, né? Vamos lá, vamos. Porque, né? Mas, não, assim, é um crime, não tá o conclave, né? E eu acho. Exatamente. Eu posso levantar. Eu posso jogar o. Eu posso fazer um efeito sonoro aqui? Por favor. Brasil, Zil. Vocês concordam comigo que talvez Ainda Estou Aqui deveria estar em melhor fotografia? Concordo. Com Inclusive, todo respeito. A gente sabe que são filmes bons, tem não sei o quê. Mas dava pra encaixar, hein? E não ganharia. A gente sabe que não ganharia, mas dava pra encaixar. Particularmente, eu vou aproveitar essa tua fala, né? Particularmente, deveria cortar imediatamente Emília Pérez, enfim, né, gente? Emília Pérez. Deveria cortar imediatamente Emília Pérez. E, assim, eu tendo a concordar um pouco com o Maurício, apesar de também achar o filme muito, muito bonito, eu tendo a concordar com o Maurício que não é algo tão espetacular Nosferatu nesse ponto. E como a gente já comentou, inclusive como eu já falei, né, nas minhas argumentações anteriores, que Conclave imediatamente levaria a estatueta se estivesse nessa categoria. Então, para mim, são os dois filmes que deveriam estar aqui concorrendo com certeza, Conclave e Ainda Estou Aqui particularmente. Porém, todavia, gente, por favor, né? Depois de tudo que a gente já falou de Duna, não dar a estatueta para Duna seria uma injustiça, particularmente. Ou como diria a Bona, seria desrespeito. Assim, aproveitando isso, acho que até como eu comentei em relação a Maria Callas, né? Eu acho que é um filme que não ficaria bem como melhor fotografia, apesar que tem alguns planos interessantes, mas eu acho que não encaixa. Eles poderiam dar espaço, nesse caso de melhor fotografia, para pelo menos um filme de animação. Por exemplo, o Robô Selvagem tem cenas de fotografia maravilhosas, incríveis. Flow é uma animação muda que tem cenas que são incrivelmente boas, que bateriam de frente com os filmes que estão aí. Então, assim, a gente poderia pensar em N filmes que poderiam substituir, por exemplo, Maria Callas e Nosferatu, né? Vocês estaram ainda estou aqui, falaram de Conclave, que Conclave poderia estar substituindo, por exemplo, a Emília Pérez nesse quesito. E a gente entraria com a primeira animação. Lembrem, na fotografia, nenhuma animação entrou nessa categoria. Então, poderia ser a primeira oportunidade de uma animação entrar na categoria de melhor fotografia com Robô Selvagem, com Flow, né? Até mesmo Divertidamente. O Maurício, que a animação não entraria melhor na categoria melhor dos efeitos visuais? Não pode. Não pode. Não pode, né? Porque ele, de modo geral, já é assim, né? Ele é totalmente produzido. Ele já é produzido desse jeito, então não conta. Então, mas também é uma questão de regra, né? Que eu não expliquei da outra vez, né? Como a gente já teve questões gerais. Mas para a categoria de melhor efeitos visuais, especificamente, ela é obrigatória apenas para filmes live action. Tá? Ela não se restringe a outros filmes. São filmes que tem que ser, eles são obrigatórios, ele tem que ser um filme live action, infelizmente. Mas como eu disse, melhor fotografia não entra. Ele poderia estar aqui, filmes animados. Enfim. Isso aí. Sigamos? Sim, eu queria, antes de mais nada, só me tira essa dúvida, por favor. Quais são as duas próximas categorias que tu vais trazer aqui? Cara, assim, como eu tô falando ainda das questões mais técnicas, né? Ainda falta design e produção, figurino, maquiagem e cabelo. Aí depois é só de performance mesmo. Beleza, então
Roteiro, trilha sonora, canção, aí isso daí já melhor som, que ainda falta também, lembra? Esqueci de melhor som. E depois a gente vai pro filme. Filmes e atores e atrizes. Beleza. É porque existe a possibilidade de, talvez, né, quem sabe, eu não sei, algumas dessas categorias a gente acabar repetindo em outros podcasts, tá? A gente pode acabar trazendo de novo, porque eu quero saber a opinião também dos meus outros amigos, meus outros colegas que não estão presentes, que não puderam estar. Inclusive. Não sei. Oi. Não é porque são menos importantes, talvez, mas são pessoas que também têm sua opinião. Exatamente. Não, o que eu ia dizer é que a gente poderia deixar assim, fechar agora, nós três aqui somente nas questões mais técnicas, e num próximo, com todo mundo junto, né, a gente poderia fazer com essas questões mais de performance mesmo, roteiro, trilha sonora. Exatamente isso que a gente vai fazer. A gente combina só os técnicos aqui, e depois a gente encerra, depois passa pro outro na próxima gravação. É exatamente isso. Podemos continuar. Beleza. Então, podemos seguir. Simbora. Inclusive, a galera que está escutando, né, aproveita também, vai deixando aí nos seus comentários. Vai deixando seus comentários aí, dizendo o que vocês acham também, né? É muito importante a opinião de vocês também. Pelo menos pra mim é muito importante. Eu gosto de saber. Eu gosto de ler, de ter esse retorno, assim. Porque, enfim, né, a gente também não sabe se a gente tá falando muita besteira. Vai que. Vamos lá, o melhor comentário eu vou enviar um bolo pra casa da pessoa. Então, por favor, comentem bem. Clipa isso, Leon. Clipa isso. É importante. Vocês estão ouvindo, hein? Vai lá. Vamos pra próxima categoria. Melhor figurino. Estão concorrendo nessa categoria Wicked, Nosferatu, Um Completo Desconhecido, Conclave e Gladiador 2. Essa daí só um filme eu não assisti ainda, que foi Um Completo Desconhecido, eu não consegui terminar ainda de assistir. Mas, sendo sincero, eu acho que tem um aí que não deveria estar nesse meio. Sinceramente, Gladiador 2 é um filme que, pra mim, não deveria estar, tendo em vista alguns... Assim, eu não sei... Daniel, tu que é de história, pode me ajudar nesse quesito. Mas, assim, pra mim tem muita discrepância histórica, precisamente em relação aos figurinos. Muita imprecisão histórica, que me incomodou em muitas cenas, né? Alguns gladiadores fora de um contexto muito medievais pro meu gosto, né? O Wicked tem um figurino que ele é fantasioso, então pode ganhar pontos nesse caso. Nosferatu, Nosferatu parece um elefante na sala, vamos dizer assim. Mas, dito tudo isso, cara, eu nem vou comentar em relação a Um Completo Desconhecido, até porque o figurino dele é muito comum, assim, pra minha visão, assim, ele é muito comum, o que não chama muita atenção, mas ele tem seu valor. Mas eu acho que quem deve levar nessa situação toda é Conclave. Porque conseguir vestir mais de 300 pessoas de roupas da igreja e ter uma precisão quase que impecável, não é pra muito não. Eu lembro que 2 papas venceu o melhor figurino também. 2 papas venceu o melhor figurino e melhor ator principal. Então, eu acho que o Conclave leva dessa vez pra melhor figurino. E te falar também, Maurício, concordo, porque, meu amigo, que roupinha quente, hein? Aquela roupa... mas aí tá, meu amigo,
pode estar o frio que for. Roupinha quente. E, cara, muito bem passadas, viu? Olha, não tem... Elas não estão amarrotadas. Eu acho que as mães de cada ator ficaram muito felizes, né? Porque aquilo ali pra amarrotar é um pé. Não é um pé não, uma mão, né? Dito isso, o conclave também. Uma das coisas que eu mais gosto de estar em constante contato com o Esdras, particularmente, é essa capacidade que ele tem de ficar soltando umas frases absurdas, mas que conseguem tirar umas risadas nossas. Ele tem essa capacidade, assim, parabéns aí. Você tem essa capacidade. Admiro. Muito obrigado, eu fui chamado pra isso. Exatamente. Dito isto, antes de mais nada, só uma correção, Maurício, não, o Dois Papas, infelizmente, foi uma das poucas categorias que particularmente eu não sei o que aconteceu, mas eles não foram indicados a melhor figurina, foi a melhor roteiro adaptado, eu não entendi por que não foram, mas é uma situação mesmo, e deveria ter sido. Dito isto, sim, não tem condições, gente, cara, é muito bonito, meu, nossa, é muito bonito. Sim, conclave, não vou ficar enrolando muito aqui não, conclave. Mas também entro nesse ponto de não ter assistido um completo desconhecido, na verdade não ter muitos detalhes sobre, só pelo trailer particularmente eu senti assim que é mais um filme de anos 80, anos 90, a gente não traz muita diferença nesse aspecto, né? Com figurinas, no caso, ligados àquele período que são coisas que até certo ponto a gente já viu em outros filmes, né? Mas não tem como, você colocou, poxa, uma porrada de atores pra vestir um monte de roupa de religioso, não tem jeito, é muito bonito, então pode dar a estatueta, porque não tem discussão. E só para uma coisa aqui, eu sei que eu vou levantar um preconceito aqui, mas filme de música tende a ter o mesmo estilo visual, né? É meio que você vê que é meio padrão. Dito isso, eu acho que o filme dos Mamonas deveria ter sido indicado para melhor figurino. Que aí sim, é uma coisa inovadora, uma coisa que talvez... né? Cara, eu não diria visual não, eu diria que tem te traz a mesma vibe. Não te traz nada de diferente. Te traz, tipo, tu vai assistir um filme de musical e vai assistir um outro filme completamente diferente, né? Tu vai sentir a mesma vibe nos dois filmes. Na verdade, musical não, né? De ser tipo, sei lá, de um astro do rock, ou uma pessoa, enfim. Tipo, eu acho que o filme do Elton John ali, ele muda um pouco, o Rocketman. Ele dá uma mudada. Mas você comparar com outros filmes, assim, de cantores, eu acho que não tem tanta diferença. E justamente pelo que eu vi do trailer, é a mesma cara, a mesma coisa. É a mesma cara. Mas assim, eu vou ter que brigar contigo, porque tu dizer que o do Elton John ele se destaca, assim, ele fica um pouco diferente. Desculpa. O filme que realmente traz algo diferente para um filme com música, um filme de músicos, um filme, sei lá, conta a história de alguma banda, algum músico, pra mim não tem como. Bohemian Rhapsody. Esse não, sim. Sim. É porque o Rocketman, né? É o Elton John. É o Elton John. Sim, eu percebi que você queria trazer esse ícone pra o Rocketman não é o que tá concorrendo em relação ao filme da Elton John. É o documentário dele. O Never dele. Nunca tarde demais. O Never Too Late. Verdade, tem esse bom ponto, senhor Maurício. Não é o Rocketman, que é uma tremenda de uma... Já tem alguns anos, diga-se de passagem, o filme, né? É bom. Mas assim, voltando, Daniel, tu assistiu o Gladiador 2?
Ah, sim! Perfeito, é verdade, esqueci desse ponto. Se realmente, porque, assim, eu fiquei incomodado com certas coisas que eu falei assim, gente, isso aqui não tem nada a ver com. Pelo menos eu nunca conheci Gladiador. Eu nunca vi algumas coisas ali eu não via, né? Tem histórias que os meus professores contavam de história. Nunca vi certas coisas ali, não. Tipo, a massa não é do gladiadores, né? É muito medieval pro meu gosto. Tem umas situações assim que. Eu fui assistir particularmente por causa da mamãe. A mamãe queria ver e aí eu falei eu vou com ela, eu vou acompanhar. Enfim, foi a oportunidade que eu tive de assistir um filme no cinema nos últimos meses. Mas, trazendo para essa questão um pouco mais histórica, sim, tinha uns personagens com muita roupa, tinha outros com pouca roupa, tinha uns com roupas que não são da época, tinha outros com roupas de épocas anteriores, e tinha outros ainda com roupas muito características de regiões diferentes que não a região de fato que era aquele ambiente de Roma. Ter tudo isso aí misturado no mesmo lugar e chamaram de gladiador. Particularmente, eu gostei muito, eu gostei muito da possibilidade de trazer uma característica muito comum na época, que é como você gera um gladiador. Gera, no caso, como você constrói um gladiador, né? Dá a origem dele, literalmente, até o ambiente da luta, nesse caso, né? Até dentro do Coliseu, das arenas. Mas, tirando isso, a questão do figurino realmente... Eu acredito, inclusive, que Gladiador ele traz esse... Lógico que é um filme de ficção, mas enfim, é filme. É uma produção cinematográfica. Mas eu acredito que Gladiador trouxe, no caso, a mesma problemática que o filme Odisseia vai acabar trazendo, né? A Odisseia do Christopher Nolan vai acabar trazendo, que é você querer adaptar uma questão de figurino até certo ponto, exagerando em alguns casos, ou então deixando a desejar em outros. Esse é um pensamento que eu acredito que pode acabar acontecendo nesse filme da Odisseia. Porque aconteceu em Gladiador. Mas, enfim. Há algumas coisas a gente acaba relevando. É por isso que nem tudo a gente consegue encontrar em filmes, minha gente. Se você quer estudar história, vai ler um livro. Fica aqui minha recomendação. Podemos seguir? Dito isso, acredito que podemos prosseguir. Assim, eu ia pedir pra gente comentar melhor maquiagem e cabelo, mas eu acho que é melhor não, porque tem um filme que o Esdras ainda não assistiu. No caso, é A Substância. Uhum. E... Então, Sem contar que nós, particularmente, nós temos na equipe uma maquiadora. Então eu prefiro deixar que ela também comente sobre. Eu também prefiro não falar. Então, se ater a essas questões, vamos para falar melhor design de produção. Para quem não sabe, a questão de design de produção de respeito a tudo e qualquer objeto em cena, ou seja, mesa, cadeira, a utilização de certos objetos, né? Como foi utilizar esses objetos em cena e coisas produzidas, né? Produzidas para cena, ou seja, até mesmo explosões contam como um detalhe de questão de design de produção. Os indicados são Wicked, O Brutalista, Duna Parte 2, Conclave e Nosferatu. Assim, meu povo. Assim, da minha parte, eu vou bater o martelo diretamente, justamente porque eu, enfim, não tenho muito a comentar dos outros filmes em relação a design de produção, mas, pra mim, vai pra Conclave novamente. Motivo, cara, é muito detalhe pequeno que a produção teve que manter pra questão de fidelidade. Tipo assim, cada cardeal ter... Porque assim, lembram que design de produção também conta adereços, né? Conta adereços de personagens, de atores, tal. Perfeito.
O mínimo detalhe para cada cardeal diferente ter uma cruz diferente, que nem todos são iguais. Tipo assim, cada cardeal tem a sua, tipo assim, especificidade e ela é mostrada pela utilização de itens de cena de produção, né? E isso me deixa maravilhado, sabe? São detalhes mínimos que deixa aquilo ali muito palpável. Tipo assim, você consegue ter uma realidade, né? Enfim, eu não vou falar dos outros porque basicamente, pra mim, ninguém bate com quatro. Eu vou trazer. minha opinião, né, nesse caso, até porque, por saber a opinião do Wesley e no fim das contas, Wesley, vamos pro patepo aqui, Wesley? Podemos? Meu amigo, a cadeira do Bispo 72 de Conclave, ela é genial. Absurdo, o trabalho de detalhe na cadeira número 72. Gente, eu tô zoando aqui, né? Enfim. Mas, não isso Não tem que, número no cadeado. isso que o nosso querido amigo Maurício falou é algo, cara, muito difícil de se fazer, porque é uma cruz de verdade, né? Vamos parar pra pensar, uma cruz de verdade. E uma cruz de um cardeal é pesada. Sim. Sabe o que significa? Você fazer para mais de 50 atores, inclusive os figurantes. Gente, 120. Aproximadamente 120, de acordo com o próprio cardeal Lawrence. cara, é loucura. É muito bravo. Né? É muito bravo. Eu queria. Desculpa. Eu queria fazer só um pequeno comentário aqui. Por mais que, como nós já falamos, né? Por mais que toda a produção, toda a fotografia, toda a capacidade produtiva, criativa e de fato a sua fidelidade, sua riqueza de detalhes para a Duna é muito diferente você estar produzindo algo no computador, CGI neste caso, e você está produzindo algo absolutamente real, palpável, tangível. Algo que, diga-se passagem, se você chegar para alguns dos atores de Conclave, provavelmente eles estão agora com a sua cruz peitoral guardada em suas casas, como lembrança do filme, porque é literalmente tudo isso que a gente acabou de falar, não tem muito mais. Tipo, é uma riqueza de detalhes, de fato. É a capacidade. Aqui eu, inclusive, eu aproveito para fazer uma menção honrosa à nossa série, nosso seriado animado, nossa série animada tão aclamada em 2024, que foi Arcane, porque você tem uma produção que de fato se preocupa em observar cada um dos detalhes, em cada um dos momentos que você está apresentando durante a produção. Você, de fato, trazer uma riqueza de detalhes tão atenciosa para cada um dos ambientes, porque isso é uma soma, né? É uma soma total de fotografia, de jogo de câmera, de edição e pós-produção, de fato você ter que reorganizar todo um ambiente para que não apenas pareça um conclave, mas que de fato te deixe imerso naquele ambiente, porque, nossa, você acredita plenamente que todos eles ali são cardeais, de fato, não são atores, e não tem muito o que dizer, desde a aparência até... Desde a aparência, no caso, a estética dos próprios atores até a produção, no caso das roupas e de todos os outros adereços, tudo envolvido, somado, gera essa estatueta. Mais uma estatueta para Conclave. Vamos lá. Eu acho que, assim, eu não tenho nada a comentar, mas acho que a gente vai para nossa última categoria de hoje, gente. Falta só mais uma.
A não ser que a gente queira Mas- falar dos roteiros, se vocês quiserem. Aí a gente tem mais dois que é em relação aos roteiros. Não, porque eu quero ter a opinião da galera também, nesse caso. Tem algumas coisas que a gente pode acrescentar em relação aos roteiros. Beleza, então vamos para nossa última categoria de hoje, né? Porque assim, eu não ia colocar curta e melhor curta, porque eu creio que a gente não. Eu acho que nem todo mundo assistiu curta. Mesmo os Acho que curtas só de assistir um foi muito. tá bom. Eu acho difícil. Então, o nosso último aqui, nosso última categoria é melhor som. Melhor som. A gente está falando de. Não estamos falando de música especificamente, estamos falando da mixagem de som, ou seja, o que está acontecendo em si. Mixagem de som no geral. Nossos candidatos agora, e esse que eu realmente já bati o martelo na primeira vez que eu bati o olho. Temos o Completo Desconhecido, que é o filme do Bob Dylan. Na parte 2, o Elefante Branco no Meio da Sala, que é Emília Pérez. O Wicked. E o que realmente eu vou bater o martelo. Não, pera, desculpa, peraí. O Elefante Branco, até então, é Nosferatu. Porque a gente não sabe muito bem como encaixar ele aí no meio. Por outro lado, a Emília Pérez é simplesmente o Bruno, né? A gente não fala. Não existe. É delírio, é absurdo. Enfim. E o filme que eu acho que, mano, esse aqui, quando eu bati o olho de que ele tá na categoria de melhor mixagem de som, eu falei assim, não tem jeito. É ele, deem logo estatueta pra ele, acaba logo isso. Que é Robô Selvagem, cara. Cara, que filme gostoso de se acompanhar e o som ajuda muito, muito, muito. A mixagem de som é uma das partes que é melhor em Robô Selvagem, fora a animação, que a animação é maravilhosa e perfeita, mas o som ajuda muito, porque não falo em relação aos diálogos, mas o som ambiente, o som da floresta em si, né, onde é deixado muitos detalhes de som, assim, que fazem com que essa animação esteja muito boa. Duna Parte 2 pode até ter chance, mas, a meu ver, eu vou para Robô Selvagem. Ou felizmente. Esdras. Com todo respeito, poupa tempo. Dito isto, eu tenho um comentário a fazer especificamente porque o Maurício citou Duna. Sim, gente, é muito complicado você fazer filmes com um material sonoro muito específico, como é a questão de naves, explosões, enfim, armas, né? Então, todo um aparato de objetos que, nesse caso, são objetos de, enfim, galáxia, planetas muito distantes, enfim, né? Imaginários. Você tem que produzir todo esse tipo de sonoridade. Por outro lado, é até curioso esse ponto particularmente, porque assim, Robô Selvagem, ele tem uma característica que pra mim faz com que ele imediatamente, né, e aí, enfim, eu acredito que também seja um poupar tempo nesse quesito, faz com que ele imediatamente ganhe também como melhor animação, né? Que é justamente você ter a capacidade de produzir uma animação, produzir um filme, onde esse filme ele é tão bom que se tirasse o som, ele continuaria bom. Dito isto, Robô Selvagem, ele precisa ganhar essa estatueta, porque sim, o que o Maurício falou é perfeito, é exatamente isso. Poxa, você está totalmente imerso por causa do som, por causa de tudo que você está escutando ao seu redor, por causa do chacoalhar de folhas, né, da copa das árvores, né, de você realmente observar a movimentação dele, ouvir em detalhes assim
a sonoridade, e aí lembrando, né, é um robô, né, então é metal. Cara, é muito bonito, particularmente falando. É uma obra de arte mesmo, a produção sonora desse desenho. Eu achei engraçado, tipo, tu falou agora. E eu lembro que alguém me perguntou. Não parou de discussão, alguém falou assim: por que Flow não tá concorrendo a melhor som? Eu falei assim: ué, ele não tem som. É um filme mudo, pô. Óbvio que ele não tá concorrendo a melhor som porque não tem som. É só imagem, pô. É um filme mudo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, é verdade, ele poderia até mesmo contar, porque eu lembro que o Chaplin, teve alguns do filme do Chaplin que foi colocado como concorreu, né, como som, que foi Tempos Modernos. Tempos Modernos concorreu como som, mas não tem som, ele é filme mudo. Não tem. Tipo, os Três Patetas já concorreu como melhor mixagem de som, mas também não tem som. Então, tipo, eu sempre tenho pra mim que a regra de design de som mudou em relação com o tempo do cinema, né? Só esse adendo que eu quero fazer. E acho que eu não vou meter a muita coisa, até porque vão terminar aqui, né? Terminaremos. Estamos encerrando aqui. Até porque a gente não. Depois disso é só realmente as ladeiras abaixo. A não ser que vocês queiram comentar alguma outra coisa. Outra. Sei lá. Eu quero trazer aqui um ponto especificamente ainda falando dessa categoria, porque, como eu falei, a produção é muito detalhada, é muito bom saber que existe hoje em dia uma franquia que não foi por água abaixo, né? E aí eu não vou citar nomes de algumas franquias aqui que já deveriam ter morrido, enfim, mas eu gostei muito da produção sonora também de Planeta dos Macacos, O Reinado, né, como também de todos os outros produzidos e dirigidos pelo Matt Reeves, nesse caso, porque, cara, enfim, né, a galera que assistiu, nós aqui, com certeza a gente entende esse ponto de que realmente o Planeta de Macacos a gente tem uma riqueza de detalhes muito boa também, esse quesito sonoro, pelo que precisa ser feito no filme. A gente precisa fazer uma sonoridade de explosão. Pô, é muito boa a explosão. A câmera tá dentro d'água, é muito boa a sonoridade da água. A gente precisa... O quê? Pode? Não, assim, eu só queria fazer uma... Assim, por mais que a gente não esteja, assim... vocês sabem que tem a categoria em memória, né? Eu acho que a gente poderia, assim, aproveitar, né? Pra gente poder encerrar. Assim, cada um dizer quem... Ou quais atores, ou sei lá... Quais atores, produtores, diretores... Que, vamos dizer assim... podem estar no In Memória desse Oscar. Tipo assim, da gente que tá aqui, vamos dizer assim. Vocês teriam uma ideia de quem poderia estar? Espera que eu vou ter que me lembrar. É porque assim, a gente tem categoria, como eu comentei lá, a gente tem duas categorias que são... a gente tem duas categorias que são especiais, né? Que é a categoria em memória e tem a categoria que é, né, ator ou atriz ou diretora homenageado da noite, né? Que como é que se diz? Como se você entrasse para um hall da fama, né? Hall da fama do cinema. Então, esse daí acho que a gente pode deixar esse do Hall da Fama a gente pode deixar quando a gente for falar em questão de ator, né? Mas assim, dos atores que faleceram, diretores, sei lá, ano passado, o que vocês acham que deve acabar pipocando nesse memória desse ano? Cara, eu não sei se merece, mas o James Earl Jones
Tipo, o ator dublador que fez o Mufasa e o Darth Vader. Talvez não seja o mais importante, e não é muito conhecido e tal, pelo nome, né? Mas, cara, o cara fez o Darth Vader. É o ponto. É o corpo, né? É o corpo do Darth Vader. Porque tecnicamente ele tá. É o ator que faz o Darth Vader remendado, né? Eu acho que deve ter. Eu acho que Meg Smith deve pipocar no In Eu Memória. já ia dizer, é Meg Smith. Certeza. Cara, eu não tô conseguindo me recordar dos atores. Eu tenho uma lista aqui que eu fui procurar na internet. Tem o Tony Todd, né, também. Tem Donald Sutherland. Tem como a Shelley Duvall, que fez a do Iluminado, né? A Shelley Duvall. Pelo menos só alguns que pipocaram aqui na minha tela pra eu pesquisar. Eu ia falar o André Brauger, o que fez o Brooklyn Nine-Nine, o que fez também alguns outros filmes. Só que aí eu fui ver aqui, ele morreu em 2023. Foi, ele foi em 2023. Poxa. Se ele morreu esse ano. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acredito que pela repercussão. Achei ele mesmo. Eu acredito que pela repercussão vai ser citado o Liam Payne. Tá. Por uma questão de repercussão mesmo, apenas. Sim. Sim, mano. Pô, tá aí. Pode dar. Quincy Jones. Deixa aqui meu nome. Quincy Jones. Poxa, o cara foi simplesmente parceiro em algumas produções com o Michael Jackson, então junto dele e mais alguns. Eu não sei, eu não tô conseguindo trazer à mente a questão dos trabalhos de alguns atores, né, porque eu tenho muita dificuldade com os nomes, mas eu deixo esses dois nomes especificamente. O Liam Payne por causa da repercussão, né, principalmente por conta de One Direction, não sei se vão falar, mas é uma possibilidade. E Quincy Jones por uma repercussão específica, porque é um pouco mais difícil você ter nomes tão importantes no meio musical das produções. Então, deixo aqui a minha menção aos dois. E sim, eu acredito que Mary Smith, com certeza. Foi certo, Mary Smith, né? Mary Smith vai estar. Pois bem, encerramos essa primeira parte, né, Diego? Sim. Aqui foi o nível Carlos Alberto, né? Porque a gente só falou de nível técnico. Exatamente. Pô, você foi muito bem agora, irmão. Você foi muito bem. Sempre, né? Não, mas assim, eu vou jogar uma polêmica aqui só pro Wesley mesmo, só pra ver se a gente ficou falando bastante sobre Brutalista versus Conclave, né? Eu fiquei pensando agora na minha... Hoje eu tô dando um pouquinho aqui. Em relação a nível técnico, tu acha Conclave melhor do que Brutalista? Nível técnico mesmo, assim, no geral, de tudo que a gente falou aqui. Cara, faz nível técnico. Uhum. Brutalista não aguentaria meia hora de O Conclave. De forma técnica. Na casa do Conclave, aguenta. Na casa do Conclave é partida disputada. É papo de briga, papo de discussão. Vermelho pros dois lados. É briga feia, cara.
Gente, eu posso fazer um comentário? Pode ser, talvez seja uma das coisas mais esdrúxulas das minhas opiniões. Eu posso estar novamente mostrando o meu gosto um tanto quanto duvidoso, mas eu senti falta, e já adianto que o filme não é tão bom assim, mas eu senti falta de Alien junto com a galera de design e produção. Por quê? Cara, beleza, mas eu acho que o filme não é muito escuro, não? Pra isso? Pois é, vou dizer, a iluminação dele não é muito boa pra. Dá pra ver muita coisa não. Me lembrou quando. De fato. Me lembrou quando a gente assistiu. Daniel, quando a gente foi assistir o. Qual é o nome? O Wakanda, né? O Wakanda Forever. Eu falei assim, eu não consigo ver nada do povo de Atlantis, cara. Dá pra ver um palmo na frente, cara, tá muito escuro. Ah, mas é porque a gente tá embaixo do mar. Sim, mano. O sol que não ilumina nada. Não, tipo assim, beleza que eu tô embaixo d'água. Mas mesmo assim, não. Eu preciso Mas ver limpa a alguma lente coisa. da câmera, né? Limpa a lente da câmera. Isso é que é o mais A água turva, pô. A água turva a câmera. Não, mas é isso que eu acho Não tinha entendido a curioso. mensagem, tipo, realmente, pensando agora. Não, mas é isso que eu acho curioso. Quando a gente olha pros quadrinhos do Namo, quando ele aparece, tipo, a maioria dos quadrinhos, se a gente for procurar, aqueles 3 sóis ali é tipo basicamente uma bateria. Tipo, ilumina tudo e todos, cara. Fica tudo claro, tipo, o sol lá embaixo. Aí, tipo, não dá pra ver um pingo. Enquanto o filme que não era tão real, que é o filme do. Foi a comparação que eu fiz. Eu falei, poxa, o filme que tenta dar fidelidade tá tão escuro que não dá pra ver nada. E o filme que não tem fidelidade alguma com a realidade, que é o filme do. Que não quis ter nada a ver com a realidade, que é o filme do Aquaman, tava muito mais claro, tipo, tá tudo cheio de neon, parece que eu tava no filme do Avatar, sei lá. É tipo, enfim, são coisas Verdade. que... É tipo assim, por exemplo, se a gente for falar de design de produção, cara, Nosferatu Ah, não, poderia... peraí. Desculpa. Cenário é a mesma categoria de design e produção? Não, ele tá tudo junto. É, né? Tipo, Ah, tá. Não, achei que eu tinha confundido. não teve separação mais por conta de... Porque já virou incluído, né? Virou incluso, não ficar Sim. muito repetitivo. Então, É verdade. cenário e design de produção fica tudo... Tipo assim, cenário, objetos de cena, móveis, qualquer coisa, vira na parte de design de produção. Categoria de design de produção. Certinho. Agora eu posso dizer que se Gladiador tivesse se esforçado um pouquinho mais, estaria competindo. Mas só competindo mesmo, porque não ia ganhar. Mas só competindo. Assim, eu fico pensando em outros filmes que entrariam em outras categorias, né, desses questão técnica, né, só para realmente a gente dar essa consideração final. Por exemplo, eu comentei em relação a Better Man, né, que eu falei assim, poxa, por mais que Better Man não seja muito bom em relação à questão da história e CGI, mas ele poderia muito bem estar entrando, por exemplo, na categoria de som, já que ele é um filme baseado, igual o documentário do Elton John, que não entrou no de melhor som, porque ambos é focado justamente na música. Então, o som ele é importante na estrutura narrativa. Então, me incomodou, igual me incomodou ele, né? E ter entrado, como o Daniel falou, a gente não fala do Bruno, mas, poxa, não tem como. Emilia Pérez tem um design de som, uma mixagem de som horrorosa. Não dá pra entender quase nada do que esse pessoal tá falando. Eu vou fazer uma piada aqui, mas fazer uma comparação que não seria justa, mas acaba sendo justa. Emilia Pérez
tal qual o filme Birdemic. Pra quem já assistiu o Otávio Gad falando sobre isso, né, de ser um pior filme do mundo, onde enquanto o som tá limpo num plano, tem um chiado num outra parte de cena, cara, é uma bagunça, Emília Pérez, em relação ao design de som. E é uma afronta a questão técnica de ter um filme que não tá tão bem tecnicamente numa categoria dessa. Enfim, minha última consideração final, tipo, Emília Pérez não devia estar em nenhuma dessas categorias, a não ser minimamente o filme, o de atriz coadjuvante. Que a Zoe Saldanha manda bem. Ela carregando o filme nas costas. Dito isto, galera, eu agradeço plenamente a presença de vocês aqui, meus queridos. Eu espero também que a galera que tenha escutado, a galera que está ouvindo, também tenha gostado e acompanhe um pouco, né, das nossas opiniões, acompanhe um pouco daquilo que a gente trouxe aqui e por favor, deem a opinião de vocês também, mas não com todo respeito, tá? Por favor, mantenham decoro, não jogue tomate em nós, a gente espera que vocês possam considerar com muito carinho tudo aquilo que a gente falou. Se a gente falou alguma besteira, avisa nos comentários, diz por que a gente poderia melhorar, onde a gente poderia melhorar, onde é que a gente está falando errado. Brincadeiras à parte, Esdras, um último comentário? Assim, vamos falar de nível técnico? Conclave é o rei do nível técnico. Muito obrigado.